se alguém vai dirigir uma Ferrari e ela não sabe o que significa uma Ferrari, o cara que tá dirigindo o Fusca e sabe o que significa um Fusca, ele é mais feliz do que o cara que tá na Ferrari. Porque não adianta você, eu digo, você ter dinheiro e não ter cultura. Não adianta você ter dinheiro e não ter relações afetivas. Não adianta você ter dinheiro Verdadeiras, né? verdadeiras, exatamente, e não ter com quem contar. Porque muitas vezes é isso, a pessoa fica lá na busca, quer ser bilionário, quer ser milionário, e vai indo e vê que tem tantas outras coisas também tão importantes antes que talvez você precise organizar na sua vida antes de chegar lá no seu milhão, no seu bilhão. Então, às vezes, é um desejo muito infantil, né, da nossa criança de que quer ser milionário, quer ser bilionário, mas o que que realmente isso significa? O preço que você vai ter que pagar. Conheço O preço amigas, que você vai ter que eu pagar. conheço amigas, tenho muita gente que faz milhões, 30 milhões, 40 milhões por ano com a sua empresa, mas eu sei o preço que elas pagam para fazer tudo isso. E eu olhei para mim umas vezes e falei: "Eu não quero pagar esse preço. Eu quero ter muito dinheiro, eu quero ser próspera, eu quero ter uma vida confortável, mas qual é essa vida?". Então eu precisei escrever num caderninho qual é a vida que eu Foi? quero, foi num caderninho. Porque ficar, que nem eu falei, nesse pensamento: "Quero ser milionário", é muito infantil, tá, mas o que que é para você ser milionário? O que que é para você riqueza? Porque para mim pode ser outra coisa completamente diferente. Para você 1 milhão pode ser muito, para outra ela quer 30 milhões. Então, o que que é riqueza para cada um? Então eu precisei escrever no papel o que que é riqueza para mim. E eu coloquei ali minhas relações afetivas, o lugar que eu queria morar, o estilo da casa que eu queria ter, as relações que eu queria construir, porque se eu não tenho essa clareza, e não estou falando nem somente para negócio, para a vida mesmo, se eu não tenho essa clareza de onde eu quero chegar, qualquer lugar vai Objetivo. servir. Qualquer lugar que eu chegar vai estar ótimo. Então eu preciso exatamente saber para onde que eu tô indo para que isso realmente aconteça, né? E não ficar só nesse sonho infantil de quero ser milionária, É, bilionária. assim, qualquer lugar que você chegar nunca vai ser suficiente, né? Eu tinha um amigo que falava que o rico é aquele que não sente falta do dinheiro, Uhum. né? Porque você pode ter um carro de R$ 2 milhões e você tem uma baita de uma inveja do cara que tem um carro de R$ 5 milhões. E aí você tem um barco de 50 pés e você inveja do outro que tem um barco de 100 pés, né? E você vai ficar sempre nessa, de nunca alcançar essa infelicidade eterna, né? É um buraco interno, né? É, é. E aí você mentorando, a parte que você faz de mentoria, você também aborda esses aspectos assim do equilíbrio. Olha só, eh, você vai encontrar o seu objetivo, né? Não é o meu, é o seu objetivo. Isso, tanto que na primeira, entrevista que eu faço com as minhas mentoradas, é isso que eu pergunto: "O que que você quer dessa mentoria? Aonde É. que você quer chegar a partir daqui?". Para eu entender exatamente se aquilo ali é viável ou não. Às vezes ela chega assim: "Ah, eu quero em 6 meses estar faturando 1 milhão no digital". Você não vai estar em 6 meses faturando no digital, e se acontecer vai ser 1 em 1 milhão. Isso não é a rotina, isso é uma exceção. Então eu preciso saber para onde que essa mulher quer ir para que eu consiga trazer isso para ela. E dentro das minhas mentorias a gente trabalha a mentalidade, essa conexão de espírito, corpo, alma, e aí depois a gente trabalha estratégia, funil de venda, funil de conteúdo, a gente trabalha toda essa parte também estratégica. Só que o que que eu percebi ao longo dos anos mentorando essas empresárias? Que elas têm medo de ser vistas, elas têm medo do julgamento, elas são mulheres extremamente executoras, é aquela mulher que você pedir para ela, tá lá fazendo, ela vai dar um jeito, ela vai fazer acontecer, tanto que, essas mulheres criaram seus próprios negócios dessa forma, nessa força muito pessoal, mas elas estão sempre só fazendo, 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 elas não pensam estrategicamente realmente onde elas querem chegar, o porquê que elas não conseguem abrir a câmera e gravar um stories, por exemplo. "Ah, porque eu acho que minha vida não é interessante, porque eu tenho medo do que a minha família vai falar de se me ver lá falando do meu trabalho, eu tenho medo de que as pessoas me julguem por algo que eu vou falar lá". E aí a gente entra nessa autocensura, onde tudo eu tenho medo de dar minha opinião, eu tenho medo de falar quem eu sou, eu tenho medo de mostrar minha história, eu acho que eu não sou interessante o suficiente. E quando eu percebi isso, foi também que eu mudei alguns dos meus programas, porque os meus programas era com o meu viés de publicitária, eram totalmente estratégicos, né? É funil, é estratégia, é tráfego pago, e aí eu comecei a perceber que o problema não estava na estratégia dessas mulheres, estava em elas primeiro se reconhecerem como pessoas interessantes e que tinham algo para compartilhar
e como depois compartilhar esse algo conectado com o trabalho delas. Então, é um trabalho primeiro que eu faço delas de mentalidade, para elas se enxergarem grandes, se enxergarem capazes, se enxergarem que elas têm uma história interessante, e aí depois eu ensino para elas a técnica, né? Ah, então agora você vai fazer esse tipo de conteúdo, você vai aplicar esse tipo de CRM, você vai fazer esse tipo de follow-up no seu cliente. Então depois a gente entra com a estratégia, mas antes eu preciso mudar aqui dentro. Porque essa mulher, ela só veio fazendo. Ela veio fazendo sem muita consciência daquilo. Então, essa mulher, ela é muito executora, mas ela não é estratégica no seu dia a dia. Então, eu ensino hoje essas mulheres a serem estratégicas com a sua essência e com o seu negócio. E aí fica muito mais fácil fazer dinheiro. Porque, como eu falei, ela não fica tentando inventar algo novo no digital, ficar tentando inventar um personagem que ela não é. Ela aprende a colocar tudo aquilo que ela já é, que ela já construiu, para o digital. Eu pego, por exemplo, muito negócio, muita empresária em transição de carreira também. Trabalhou 20 anos num banco, 30 anos num banco, e agora quer empreender, criar a própria empresa, criar os próprios processos. E essa mulher ela tem muita dificuldade de empreender e ir para o digital, porque ela precisa entender que ela virou agora a protagonista do próprio negócio. Então, e ela não se vê, ela se vê como uma funcionária. Então, eu pego muita, mas muita empresária que tá lá, eu digo CLT de luxo. Ela ela empreende, ela contrata, ela paga imposto, mas ela ainda, eu digo que é o Funcionária da própria máquina. funcionário da própria empresa, exatamente, não enxerga ela estrategicamente.